O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que se sua origem é mais pura do que do pobre, acredita que isto lhe é devido por direito, e quando Deus os retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homem? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que vosso cérebro orgulhosos imaginam. Boa tarde, sejam bem-vindos a casa. Bom, Jesus, o Divino Mestre, quando ele aqui esteve, encarnado aqui, para nos dar uma ajuda, a nós aqui, que tanto devemos à justiça divina, em diversas partes do Evangelho, ele colocou exemplos da questão da humildade. Ele colocou exemplos da questão de quem se elevar será rebaixado. Muitas vezes as pessoas não estavam preparadas para entender o que ele estava realmente querendo dizer com isso. Um dos exemplos no Evangelho, que ele tomou um menino para exemplificar para os seus apóstolos, mais diretos, os seus seguidores, de que eles deveriam ter aquele espírito, ser que nem aquele menino. Porque todo aquele que receber aquele menino, receberia a ele, teria a presença dele. E algumas pessoas acabam confundindo, mas ele estava querendo dizer que a gente tem que ser pequeno no sentido de humildade. Saber reconhecer, muitas vezes, que a gente ainda está muito aquém daquilo que a gente deseja. Porque, ao longo da vida, Jesus Cristo, na sua passagem ali, naquela região de Israel, ali, Belém, Jerusalém, ele foi seguido pelos fariseus. Os ditos doutores da lei, orgulhosos, sabedores da lei de Moisés e Abraão, sabiam tudo na ponta da língua, mas, na prática, ficavam devendo, e muito. Mas eles estavam ali. Onde Jesus estivesse, eles estavam ali. Olhando, observando, tentando pegar Jesus em qualquer deslize que ele pudesse cometer. Eles não estavam interessados no que Jesus tinha para dizer, nas suas parábolas, no sentido espiritual que poderia ter. Não. Eles estavam por duas coisas. Para ver se ele saísse fora da lei de Moisés, a lei de Moisés e Abraão, e se, fazendo isso, se eles pudessem prender ele, porque eles não tinham motivo. Tudo que ele fazia, não havia motivo para prender ele. Até porque naquela época quem dominava eram os romanos. Então eles tinham que dar um jeito. E Jesus, sabendo disso, obviamente, sabendo com quem estava ao seu redor, sabendo, através dos pensamentos, quem eram eles, ele deixou diversas passagens dizendo isso. Quem se elevar será rebaixado. Mas muitos não souberam entender. Até porque ainda eles estavam tão lá em cima, segundo as suas concepções, que eles não conseguiam ouvir. Não conseguiam sentir as mensagens de Jesus. E assim, passando séculos e séculos, continuamos nós. Muitas vezes, a gente se depara no nosso dia a dia, seja na nossa família, seja no nosso emprego, seja na escola, seja em qualquer ambiente, até mesmo no ambiente religioso, na igreja, também no centro espírita, pessoas que se colocam num patamar lá em cima, se acham donos da sabedoria,
donos do conhecimento, né? E quando vem uma mensagem, seja através do Evangelho, seja através de uma psicografia, seja através de um outro companheiro, irmão de mesma crença, meu amigo, aí faz um bico desse tamanho, aí vem o melindre. Por quê? Porque ele acha sabedor de tudo, do conhecimento, seja da Bíblia, seja de Kardec, ele se acha acima de tudo. E acha que a opinião dele é única. E acha que os outros é que não sabem de nada. Não, mas eu tenho tantos anos de espiritismo, tenho 40 anos de espiritismo. Sim, ele pode saber, na ponta da língua, parágrafo por parágrafo. Mas e a prática? Como fica a prática? Jesus falou isso o tempo inteiro que ele esteve aqui na terra em relação a isso. Ó, fariseus, sabedores da lei de Moisés, mas vocês não praticam. Muito pelo contrário. Se imunem desse conhecimento, para dizer, eu sou melhor do que você. Portanto, você fica quieto, eu falo. Pisam em cima das pessoas, humilham as pessoas. E andavam, né? E hoje também andam com o nariz erguido. Muitas vezes, esse orgulho, esse elevar, vai pelos viés da academia. Puxa, eu me formei médico, então, portanto, eu sou um semideus. Ou eu me formei em engenharia, eu sou um engenheiro, ou sou um advogado, ou sou um administrador. E quando se depara com um irmão que tem às vezes um nível médium, ou o ensino fundamental, porque por alguma razão ou outra não conseguiu de alguma forma terminar, aí ele se acha mais importante. As minhas ideias são mais importantes. Afinal de contas, eu tenho um canudo, eu tenho um título. Isso já é motivo de se elevar. E ele se acha importante. Imagina alguém com mestrado, com doutorado, escutando um simples camponês, dando uma ideia, digamos, numa assembleia, onde, entre as duas ideias, a do doutor e a do camponês, a assembleia escolha a do camponês. Pronto, meu Deus, é o fim da picada para essa pessoa. Imagina, como é que vocês vão dar vazão para essa ideia? Eu que tenho todo o conhecimento da academia, fiz mestrado, fiz doutorado, estudei. Como é que um simples camponês, semi-analfabeto, pode ter uma ideia melhor do que a minha? Está aí. Igual os fariseus. Não aceitavam. Jesus, carpinteiro, né? Família humilde. Imagina, como? Como esse homem se diz ser filho de Deus? Como esse homem se diz ser, né, o enviado? Não. Da mesma forma o doutor, em relação ao camponês. No serviço, no nosso trabalho, muitas vezes a gente tem boas ideias. A gente tem, às vezes, sugestões que muitas vezes a gente se depara com uma pessoa orgulhosa, que não aceita, por estar na hierarquia, dentro da empresa, acima de você. Porque ele acha o quê? Que a hierarquia é que dá boas ideias. Que o título acadêmico é que dá boas ideias. Aí você muitas vezes acaba ficando quieto e não contribuindo com o desenvolvimento até da sua empresa. Ou na família. Quantas vezes a gente não deve ter escutado, né? Vocês não devem ter escutado, quando você vai dar uma opinião, sempre tem aqueles ou aquelas que acham que a sua ideia, por eles acharem que você não tem um conhecimento no assunto,
Uma ideia boba. Não, isso aí, fica quieto, rapaz, você não sabe nada. Você não passou por isso? Né? Na família já é mais assim, né? Ah, deixa de ser bobo, deixa de ser boba, para a ver. E muitas vezes você, querendo ajudar, dá uma ideia que seria uma luz no fim do túnel, e eles não aceitam. Porque se acham, muitas vezes, melhor do que você. Eu não sei em que, mas se acham. Porque os orgulhosos e terem 1000 motivos para achar melhor do que os outros, se acharem melhor. Mas Jesus, durante a sua pregação, durante a sua estada aqui, falou que aquele que se elevar será rebaixado, também chamando a nossa atenção para a humildade. Humildade, eu não estou falando no sentido de ser pobre financeiramente ou de posses, mas aquele que sabe se resignar, sabe entender o porquê que muitas vezes ele está numa situação difícil. Aquele que sabe esperar o dia seguinte, aquele que sabe esperar após a tempestade o sol, aquele que não blasfema, aquele que agradece mesmo diante das piores dificuldades, porque ele sabe que Papai do Céu, da sua infinita bondade, jamais enviaria um fardo maior do que ele possa suportar. E ele, se está enviando, é para o nosso bem. É um remédio. Por mais amargo que possa parecer, ele nos fará bem. Cabe a nós aceitarmos, resignados, mas não desistirmos da vida. Resignação, humildade, não significa ser derrotado. Não significa você se sentar e dizer, Deus quis assim e assim será. Papai do Céu, o tempo todo, através do Evangelho, através das psicografias, através da doutrina espírita, seja de outra religião, do pastor, do padre, que for, ele vem nos trazer uma mensagem. Filho, filha, ergue-te, levante-te e vai à luta. O tempo todo ele nos traz chamando para isso. Humildade em aceitar a vida, amar a vida, sem blasfemar e sem querer pular por cima do outro. Eu citei algumas profissões aqui, mas não estou dizendo que todos sejam assim. Não é isso. Tem bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, bons professores, bons irmãos, bons parentes. Estou falando daquele que ainda tem um coração ainda de pedra. Aquele ainda que não soube entender que nós estamos no planeta Terra, reencarnados, e que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. É o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. E amar ao próximo é se ajudar. É pegar o irmão que está caído, levantar ele. Seja qual for a tua posição. Não há necessidade de ter um título para você fazer o bem. Academia nenhuma dá isso. Nós temos exemplos aqui na vida. Vou citar um exemplo dentro da doutrina espírita do Chico Xavier, que soube, humildemente, resignado, ficar em silêncio e continuar a sua obra. Ou vocês acham que ele não escutou dos próprios espíritas também coisas assim, tipo, está querendo se aparecer, né? Está querendo se elevar, olha, dando o evangelho, quem se elevar será rebaixado. Mas eles não entendiam. E nem entenderam o real significado do que Jesus quis dizer. Aquele que se eleva, que pisa em cima. Chico nunca quis. Muito pelo contrário, se dizia que ele era a poeira
a pulga do cachorro, ele é pequenininho. Para a terra, digamos, para os materialistas, para aqueles ainda apegados à aparência, ao se elevar, ele era um semi-analfabeto, talvez um charlatão, um pobre coitado. Mas e no mundo espiritual? Chico era um gigante. Um gigante que não daria nem para medir a sua altura. É nisso que Jesus o tempo todo nos chama a atenção. Você pode sim batalhar. Você pode sim ter um bom emprego. Você pode sim dar uma boa vida para sua família. Mas agora, a partir do momento que você usa tudo isso que você conquistou para pisar em cima dos outros, para humilhar dizendo, eu tenho, você não tem, ou querer aparecer na frente de algum parente, de algum amigo, aquela pose, propositalmente deixa o carro, seja lá o que for, à vista para todo mundo ver, realmente que é meu, eu tenho. Que bom, se sentir assim. Vai cair. O Espiritismo nos mostra isso. Para quem viu o nosso lar, vocês lembram do André Luiz? Médico, rico. Onde é que ele acordou? O filme mostra, com a cara na lama, Lembra daquela senhorinha que depois levava o marido, Lembram ela que estava no nosso lar também? E aí? O que adiantou ele ser um letrado, um diploma, diante da vida? A vida, Deus nos pede muito mais do que títulos. Muito mais. Título, nobreza, consanguinidade. Isso, na terra, para o mundo espiritual não é nada. E tem aqueles que se prevalecem, Puxa, eu sou irmão da ciclano de tal. Aí se vale disso. Eu sou parente do espírito X, Y, Z. E aí? O que significa isso para o mundo espiritual? Aquele espírito, isso aqui, ele que tem o entendimento do evangelho, ele que está no caminho do bem, ele vai dizer, irmão, isso aqui não quer dizer nada. Não se prevaleça disso. E essa aparência, que muitas vezes a gente tem necessidade, nos leva a enganar o próximo. Seja padre, pastor, ou seja pseudo-médium, A enganar as pessoas. A dizer que está vendo coisa, não está vendo coisíssima nenhuma. Está mentindo. Eles não sabem o que eles esperam. Eles estão mais preocupados em se elevar, possuir aquilo que não possuem, do que realmente ser o que eles são. Aquele que está na batalha, está lutando contra os seus vícios, as suas imperfeições. Porque afinal de contas, estamos fazendo o que aqui? Estamos aqui para se ajustar. Todos nós aqui que estamos aqui, inclusive eu, eles aqui, estamos aqui para isso. Para se ajustar. Por algum momento, em algum momento de nossas vidas, a gente andou tropeçando. Andou fazendo coisas que não deveríamos ter feito. Mas fizemos por livre-arbítrio. Porque quem sobe, sobe porque quer. E muitas vezes recebe avisos. Seja de uma leitura, seja através dos nossos espíritos guias, nossos anjos guardiões. Nós o tempo todo somos ajudados. E a gente, muitas vezes, como teimosos, não queremos ouvir. Porque o sabor da aparência de se elevar, de pisar em cima do outro, é mais forte. Claro, porque somos imperfeitos. Mas isso não justifica.
perfeição nenhuma justifica a gente fazer muitas vezes o que a gente faz. Para isso que Jesus veio aqui nos dar uma ajuda. Através de várias e várias gerações, veio exemplos. Os ditos santos das igrejas católicas, os médiuns, Eurípides, Bassanufo, Chico, Divaldo, enfim, veio tantos outros, até muitas vezes que estão no anonimato, a nos dar exemplo. Mas não um exemplo dizendo, eu sou melhor, então eu vou te... Não é isso. Porque quem realmente, de fato, para o mundo espiritual está lá em cima, é aquele que aos olhos da terra está lá embaixo. É difícil, muitas vezes? É. O orgulho. O orgulho é difícil de lidar com ele. Muitas vezes nos pegam desprevenidos, quando a gente está invigilante, quando a gente deixa a oração de lado, o evangelho de lado, a leitura de lado, e lá vem o orgulho e pá! Nos pega de surpresa. Aí quando a gente vê, pá! A gente falou, fez, aí pá! Isso quando a gente ainda tem o discernimento de perceber o erro. Mas muitas vezes a gente tem pessoas que não têm. E continuam e acham que estão com razão. Quantas e quantas brigas entre casais, brigas no trânsito, brigas dentro da empresa, da família, por questão de orgulho. Porque um ou outro se elevou e acha que tem razão. E a gente, muitas vezes, fica, também com o nosso orgulho, e querendo dizer que a gente não é orgulhoso, Não, eu não tenho orgulho, imagina. Mas é que eu acho que ele... Aí descarrega e condena a pessoa. Não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ser bobo. Não é isso. A gente não deve deixar a pessoa nos trapacear, nos enganar. Estou querendo dizer aqui é que se a gente entra no mesmo nível que aquela pessoa que está nos blasfemando, que está dizendo mentiras sobre você, sobre o seu grupo ou sua casa, seja casa residencial ou até mesmo uma casa religiosa, você não pode descer no mesmo nível que essa pessoa. Porque um dia a verdade vai aparecer. Um dia. Todo aquele que for mentiroso, que mentir, que levantar falso testemunho, um dia vai cair. Cedo ou tarde, seja aqui no mundo aqui carnal ou seja no mundo espiritual. A verdade sempre vai aparecer. Ela é muito mais forte. Ela tem Deus, tem Jesus ao lado. Mas a gente tem que entender. A gente tem que orar por eles. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente orar por aquele que está denegrindo. Pô, o Agostinho está denegrindo minha imagem. Ela está falando mal de mim. Está dizendo que eu sou um charlatão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Muitas vezes vem a raiva, mas a gente tem que saber segurar isso, olhar no Evangelho, pedir para a espiritualidade dar força para olhar para eles como irmãos ainda na ignorância, como irmãos ainda que estão ainda achando o caminho da bondade, o caminho de Jesus. Saber que eu talvez já estive na posição deles, denegrindo a imagem do outro, apontando para o outro e dizendo horrores. Cabe a nós refletirmos quando a gente escutar alguma coisa a esse respeito, seja de quem for, usar o discernimento. Essa pessoa está falando isso por quê? O que ela está querendo dizer com isso? E termos o cuidado de não sair reproduzindo, muitas vezes, calúnias. O Agostinho me contou um negócio, aí eu escuto, é sério? Nossa, eu vou lá e conto para a Heloísa, aí a Heloísa vai lá e conta para não sei quem, e muitas vezes o que o Agostinho veio falar para mim não foi nenhuma verdade, foi sim uma história que ele modificou ao seu sabor, porque ele estava, doído daquela pessoa, ele veio e me contou uma coisa e eu
Em vez de usar o bom senso e a razão, contei para ela que também não usou o bom senso e a razão e foi indo. E aí a mentira acaba virando uma verdade para aqueles que não sabem ter o discernimento e a razão. A gente tem que ter muito cuidado. Porque aqueles que a gente pensa que são, né, os sabedores da verdade, muitas vezes, gente, são cegos guiando outros cegos. Como saber disso? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem que a figueira, a árvore que dá bons frutos, ela vai sempre dar bons frutos, ela não vai dar maus frutos. E uma árvore má não vai dar bons frutos. Se eu quero saber se aquela igreja ou aquele centro espírita dá bons frutos, é pela observação, pelo critério de cuidar, de ver quais são as obras daquela casa. E não sair reproduzindo o que um ou outro, que por seu orgulho, por sua ignorância, acabam falando e eu vou atrás. Cuidado. Cuidado para você não ser uma dessas pessoas. Maria vai com as outras, né? Como se diz. Cuidado. Venha, conheça, antes de julgar, antes de falar qualquer coisa. Que às vezes você deixa de receber ajuda, você deixa de ajudar um parente, muitas vezes acamado, numa doença muitas vezes terminal. Você deixa de ajudar muitas vezes aquela pessoa, amiga ou parente que está pensando em suicídio. Você deixa de ser uma luz para aquele que se acha em trevas. Porque foi atrás de difamações mentirosas, tá, que uma ou outra pessoa possam ter inventado. Tudo o que é no caminho reto e no caminho do bem, gente, sempre vai ter aqueles que vivem na ignorância, na escuridão, jogando pedra, tentando parar com isso. Porque muitas vezes se acham sabedores do conhecimento de tudo. Mas não vai de acordo com a ideia. Porque o fato de você saber tudo, de A a Z, de Allan Kardec, não te dá passaporte para o mundo espiritual, para uma colônia espiritual. Isso não é passaporte para isso. Isso é repetir o que os fariseus de outrora já fizeram. Talvez você seja um desses que volta repetindo e fazendo isso. Eu me apego à letra, mas a ação eu deixo em vão. Temos que ter, sim, coragem de olharmos para nós, de nos combater, tentar pegar as nossas imperfeições, se é essa coisa do orgulho, eu tenho que tentar vencer ele. Eu tenho que domar esse cavalo, fazer com que ele se acalme, para que eu possa ter condições de avançar no caminho da evolução. Porque senão eu vou chegar no mundo espiritual e eu vou ter uma surpresa. Puxa, eu estou aqui, mas eu sabia tanta coisa. Eu lia tantos livros. Por que eu estou aqui? Aí vem aquilo que foi lido. Aí a tua consciência vai dizer mesmo. Você se elevou e acabou sendo rebaixado. Porque o se elevar não é assim. Eu querer. Eu tenho que conquistar. Chico conquistou. Mas o tempo todo ele disse que não era ninguém. Se ele viesse aqui e mandassem ele sair daqui, sentar ali e só escutar a palestra, ele escutava humildemente a palestra. Não saía com melindre, não saía falando mal da casa, não saía nada. Ele sabia o seu lugar. Ele dava espaço para os outros. Você tem que saber dar espaço para os outros também. Eu não posso querer ser o dono da verdade e deixar os dois aqui, dá licença, né? Chico mostrou o contrário. Não, por favor.
vá os dois, eu vou ficar aqui atrás. Mas não é porque ele queria aparecer. Isso era verdadeiro. Isso era verdadeiro nele. Não só nele, como outros tantos exemplos que nós temos aqui na vida terrestre. Isso é bonito. Então, quando a gente for pegar o Evangelho, a gente tem que pedir todos os dias. Por favor, nos ajude, né, ou me ajude a superar esse sentimento, seja de orgulho, seja, né, de vaidade. Que a gente possa levar isso para as nossas casas e a gente começar a ter um cuidado de nos observar e pedir ajuda, sem vergonha nenhuma. Pedir ajuda para a gente superar isso. Muitas pessoas, muitas vezes, têm vergonha ou ficam envergonhadas de dizer: olha, eu sou orgulhoso, eu tenho isso. Se eu ganho uma coisa, eu quero mostrar para os outros, eu tenho isso. Muitas vezes é difícil. Mas espere com a espiritualidade que está vendo, o Papai do Céu que tudo a vê, tudo entende, o teu espírito amigo, o teu espírito guardião, o teu espírito guia, que está ali presente, ele vai te ajudar. Mas também cabe a vocês arregaçar as mangas e começar a trabalhar para a sua melhora. Porque nada cai do céu de graça. Nada. Tudo tem que ser conquistado. Se Chico está onde está hoje, foi porque ele botou a mão na massa, arregaçou as mangas e trabalhou em prol do próximo. E aí ele colheu os benesses no mundo espiritual da verdadeira caridade. Muito obrigado e tenha uma boa noite.